Quando esses dias eu estava no hospital, Deus era claro comigo. Nesses tempos agora, Ele não vai mais suportar igrejas que vão fazer todo um teatro e que não tem comunhão com Ele. É possível que a gente veja algumas igrejas provocando alguns escândalos, ou sei lá o que o Senhor vai fazer. Mas também Ele não vai suportar pessoas que vivem sim fazendo xizinho para ver quantos capítulos a Bíblia leu e tal, e não perscruta, não se aprofunda e não busca o que Deus quer da vida dele. E se torna assim uma daquelas 5 noivas que... O noivo chegou! Mas eu sou virgem, eu estava na casa do meu pai, eu sou consagrada. Mas e o azeite, querida? Não vos conheço. Olha, gente querida, eu sempre me alegro quando eu volto a falar com você, a fazer um vídeo novo, e você sabe que agora nosso canal mudou de visão. Não, de visão não, pastor. Sim, mas mudou de conduta. Nós temos muitos canais aí para nos encherem de novidades que nos angustiem, e nós estudamos no último vídeo que a palavra de Deus em Mateus 24 é: não vos amedronteis. Então, em vez de nós ficarmos olhando todas essas coisas que nos amedrontam, mas que nós precisamos saber, claro, nós vamos estar por dentro de tudo que está acontecendo, mas o foco agora não é notícias, o foco é o que o Espírito Santo espera de nós, como é que nós vamos agir em dias tão difíceis. E você ficará surpreso, o Senhor nos ama tanto. A dificuldade é que com essa mudança do canal, claro, focando na palavra de Deus, no que o Espírito Santo espera de nós, perdi muitos inscritos. Então, rapidinho aí, mostra que você vai realmente nos ajudar agora. Cliquezinho. Muito obrigado, estamos juntos nessa. Agora, preste atenção em mais um detalhe. Eu disse que eu ia falar, e vou falar, a respeito do Espírito Santo, o que Ele espera de nós, como Ele é. Então, vamos batalhar em cima de um títulozinho, chamado. Pastor, é o Espírito Santo que o senhor vai falar. Sim, acalmai-vos, aquietai-vos e sabei que Ele é que manda aqui. Então, preste atenção. Acompanha-nos até o final e você verá que o seu espírito, sua mente vai se abrir para algo que a gente passa os olhos por cima na Bíblia muitas vezes, mas já foi preparada a nossa mente para ver diferente do que a Bíblia diz. Mas hoje o título vai ser: qual é o nosso chamado? Qual é o seu chamado? Quantas pessoas responderiam assim: meu chamado é evangelizar, meu chamado é ganhar vidas. Pastor, eu tenho uma facilidade, Deus me equipou com os dons, com a facilidade assim de conversar, com a facilidade de entrar no assunto da salvação. Glória a Deus. Outro dirá: olha, eu não merecia, mas eu tenho o chamado para adoração. Então eu dirijo louvor, preparo corais. Outro dizia: tantas coisas como o nosso chamado. Só quero que você preste atenção. Todos esses que nós falamos agora são coisas que você faz para Deus. E claro que Deus te equipa para isso. Deus te deu uma voz boa, Deus te deu uma maneira de falar, Deus te deu um dom de trabalhar, claro. E vou te dar mais uma característica desses chamados. Calma, aquietai-vos e sabei, o Espírito Santo está aqui. Calma, tá? Nesse nosso chamado, às vezes a gente tem a sensação que não consegue cumpri-lo. E aí a gente sempre tem culpados. Eu vou sair dessa igreja, vou trocar de lugar, porque o pastor não me dá chance de eu pregar, e o meu chamado é pregar. Outro vai dizer: é difícil evangelizar, porque o meu marido, né, a mulher vai dizer: meu marido não gosta, eu fico conversando com todo mundo na rua, e fico falando de Bíblia onde estou, ele fica meio assim. Ou seja, a gente tem a facilidade de colocar, a culpa em outros. E aí, troca de igreja, troca de célula,
e sempre fica com aquela inquietude, parece que não está realmente encaixado no seu chamado. Sabe por quê, querido? Deus tem um chamado específico para mim e para você. E se eu não cumprir o chamado específico, o resto, todos esses chamados, esses dons que Ele me deu, se torna um peso, porque isso são coisas secundárias. Então o Senhor quer usar você sim, em todas essas coisas, mas Ele quer que você compreenda o chamado principal. O chamado principal? Isso. Abra sua Bíblia ali nesse versículo que eu digo que a gente passa sempre por cima dele e às vezes não repara. 1 Coríntios 1, versículo 9. Eu vou ler para você. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, está aí a mesma palavra-chave, à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós falamos do real e único chamado que realmente Deus nos faz claramente e que a gente passa por cima e gasta a vida inteira fazendo aquilo que nós pensamos que é o nosso chamado, que é o trabalho para Ele. Porque é impossível o Filho do Deus vivo não se sentir chamado para a comunhão com Jesus Cristo. Se você está em comunhão com Jesus Cristo, pastor, como comunhão com Jesus Cristo? Você comece a pedir a Ele que Ele te ensine. Ele diz: tudo o que pedirdes recebereis, tudo o que bateis a porta se abrirá, tudo o que procurar vai achar. Então, Senhor, me ensine a ter comunhão contigo. De repente eu começo dizendo assim, nos tempos assim: Senhor, eu não vou falar com ninguém antes de falar contigo pela manhã quando eu acordar. Você vai ver que durante o dia, você vai estar toda hora dizendo: Jesus, Tu és Deus. E você vai perceber que se você pedir, essa comunhão vai começar. Você vai começar a adorar a Jesus, dizer frases: Tu és Deus. Às vezes eu estou no trânsito, estou ocupado, eu me lembro de Tomé. Eu repito o que Tomé disse. Quando ele viu Jesus ressuscitado e viu as marcas nas mãos, no lado, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Então às vezes eu só declaro na rua assim: Senhor meu e Deus meu. Eu acrescento: Salvador meu, amado meu. Essa comunhão com Ele. Claro, isso vai envolver o Espírito Santo. Isso vai ter a ver com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai trazer a palavra de Deus à sua mente. E você vai começar a ter essa comunhão com a palavra de Deus. Olha que coisa muito interessante, está, por exemplo, em Colossenses 2, versículo 3. Diz assim: em Cristo estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Então, quando você começa com essa comunhão, querido, você não vai ficar pensando assim: será que eu vou continuar com esse meu namoro? Será que essa menina realmente é aquela que Deus quer para mim? Ou será que esse rapaz será o meu marido? Porque com essa comunhão com aquele que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, você vai começar a perceber. E você começa entrosando nessa sabedoria. Você não vai ficar preocupado, porque você estará em comunhão com Deus e você vai perceber se esse é o ideal para o seu marido ou não. O que eu quero dizer? É fundamental essa comunhão em todas as áreas da nossa vida. Pastor, o senhor falou que ia falar do Espírito Santo. Fique mais um pouquinho comigo, tá? Mais um pouquinho comigo. Agora que você entendeu a respeito dessa comunhão, eu não quero que você se decepcione, porque tantas vezes você já fez propósito: agora eu vou andar assim, agora eu vou... Preste atenção, eu vou te contar. No meu tempo, antigamente, eu dizia: vou deixar de fumar, jogava fora o cigarro pela janela. Outro dia eu estava lá procurando, na realidade era minha amada, mesmo com chuva ela pegava e ia lá secar na boca do fogão, e Deus a curou, e Deus me curou de coisas piores que isso. Então, não desanime se você não tem conseguido cumprir os seus propósitos. Sabe por quê? Porque se você tiver essa sede, se você perceber a importância desse chamado, se você perceber que com esse chamado, todos os demais chamados secundários serão cumpridos. Se você está em comunhão com Jesus e o teu chamado é evangelizar, meu amigo, você vai falar de Jesus até pro poste que está na frente da sua casa e de repente ele vai se ajoelhar.
Desculpa a brincadeira, né? Mas você vai estar falando e estará vendo resultados. Se o seu negócio é servir, você vai ficar conhecido na igreja, colocando que o irmão liga, por favor, e tal. Estão abusando de mim? Não, você vai dizer, que alegria. Sim, irmão, o que você está precisando? O Senhor vai te dar os dons. Mas, sim, todos esses chamados secundários, se você não tiver o chamado primário, comunhão com o Senhor Jesus Cristo, eles se tornarão peso. É interessante isso. E sempre deixarão você insatisfeito, e às vezes vai culpar outras pessoas, e aqui não. O chamado é para você estar em comunhão com Jesus Cristo. Você vai culpar quem? Você vai botar a culpa em quem? Nos anjos, em Jesus? Porque se você tomou essa decisão de andar em comunhão com Jesus Cristo, você não precisa de ninguém. Opa, me acompanhe mais um pouquinho, você precisa sim do Espírito Santo. Agora preste atenção, quando você despertou, e é isso que eu quero, despertar em você, ser chamado dessa comunhão, sabe o que vai acontecer? Você vai lembrar das promessas do Senhor Jesus. Eu já comentei aqui. Aquele que pede, recebe, e você vai começar a pedir. Senhor, Senhor, me ajuda, me ensina. Eu não quero de novo fazer um propósito na minha vida e me decepcionar. E você vai começar a sentir que Ele vai começar a te ensinar, a te mostrar. Às vezes Ele me puxa a orelha, às vezes. Você disse que ia falar comigo e está aqui pensando nisso, naquilo. Mudou teu pensamento. Senhor, por favor, me ajude a manter a concentração em Ti. Ele vai te ensinar. Ele diz também... Aquele que procura acha. Senhor, estou procurando ter essa comunhão contigo. Está tão difícil, eu me distraio. A minha cabeça está acostumada desde lá do ventre da minha mãe a correr para cá e para lá. Continue pedindo, Senhor, eu estou procurando. Então não vai depender de ninguém, vai depender de você ter sede, de você querer e de você se entregar a buscar, a pedir, a querer. De repente, você terá comunhão com a fonte, como é que é a palavra? A fonte de todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. De todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Pastor, mas então o Senhor vai falar, o Espírito Santo vai nos ajudar. Querido, eu preciso falar, porque vai entrar de uma maneira tão linda a ação do Espírito Santo aqui, que você vai ficar de boca aberta. Se você chegou até aqui, é porque você sentiu que o Espírito Santo está conosco. Então, homem, chamado especial seu, e que você começa agora a querer, isso vai diferenciar o joio do trigo nesses dias finais. Sim, vai diferenciar o joio do trigo, porque todo aquele crente que vive lá de aleluia e glória a Deus, amém, que ele é fiel, e espero que também ele tenha uma motivação correta, ele não esteja só fazendo religiosamente para cumprir um chamado de adorador, para fazer um trabalho. Sabe, queridos, eu já avisei no outro programa, quando esses dias eu estava no hospital, Deus era claro comigo, nesses tempos agora, Ele não vai mais suportar igrejas que vão fazer todo um teatro e que não tem comunhão com Ele. Então é possível que a gente veja algumas igrejas provocando alguns escândalos, ou sei lá o que o Senhor vai fazer, mas também Ele não vai suportar pessoas que vivem sim, fazendo xizinho para ver quantos capítulos a Bíblia leu e tal, e não perscruta, não se aprofunda, e não busca o que Deus quer da vida dele, e se torna assim uma daquelas 5 noivas que, o noivo chegou, mas eu sou virgem, eu estava na casa do meu pai, eu sou consagrada, mas e o azeite, querida? Não vos conheço. Então agora o azeite virá dessa comunhão com Jesus Cristo, se liga nisso e deseje isso, você vai fazer diferença dessa maneira. Vamos voltar ao nosso primeiro amor. O Senhor não nos chamou para nem sermos pobres, nem sermos ricos, nem sermos senhor, nem sermos escravos, o Senhor nos chamou para estar em comunhão com Ele, e isso é tudo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Seu likezinho, compartilhe, e olha, é só o começo de uma grande caminhada. Espero que você tenha gostado desse novo estilo do nosso canal, mas isso não é importante. O importante é que você e eu entendamos claramente o que o Espírito Santo está nos pedindo para esses dias. Pai, eu quero orar para aqueles que estão angustiados, Pai, quero orar para aqueles que estão perderam pessoas, aqueles que estão amedrontados. Senhor, guarda-os, supra-os, abençoa-os, fortaleça-os,
se revele, papai, e atraia-os conforme a sede que eles têm. Atraia-os para essa comunhão contigo. Nosso primeiro e principal chamado. Deus te abençoe, meu irmão querido. Deus te abençoe.